Primeiro é dizer que quem ia estar aqui presente era o companheiro Fagner, mas ele está com assinatura lá ele está fazendo assinatura lá com a prefeitura lá de Santa Cruz do Sul, onde a companheirada da cooperativa vai assumir todo o processo de coleta e todo o processo de transbordo e destinação final dos resíduos lá na cidade de Santa Cruz. Então, por isso, justificando a parte dele não estar presente, e aí de eu estar aqui mais uma vez me dirigindo a vocês. Dizer primeiro aí que é importante a gente ver outros companheiros se somando, né? O Iramar aí tá fazendo a coordenação plena da mesa aí, que tá muito bom, né? Das vezes a gente fica meio pensando que isso é tarefa de meia dúzia, mas a gente sabe muito bem que quando a gente realmente é desafiado a fazer as coisas, né? A gente com certeza consegue fazer. Iramar tá me saindo aí um bom coordenador de mesa aí. Então dizer aí, Tião, que mais uma vez estamos juntos aí, lado a lado, né? É tudo junto, misturado, lado a lado, né? Como dizia lá o MV Bill, né? E dizer, claro, que nós estamos num momento importante aí, de realmente estar sendo lançados, digamos, um debate onde a figura principal, né, que é o catador de material reciclável, ele para de ser só um telespectador e se transforma num agente, se transforma num ator. E principalmente que dirige o seu próprio filme, né, a sua própria novela. E aí com certeza isso retrata muito a figura do Tião, né, que aparece e é lançado aí para o mundo todo, a questão da figura do catador. A cara nossa não é tão feia assim, né, mas tudo bem. Mas aí, então aí dá minhas boas-vindas, Tião. O Silvano aí, que tem sido um camarada incansável aí, né? A gente dá uma discutida, uma brigada às vezes aí, mas a gente entende qual que é o papel de cada um. E aí ele está sendo uma figura importante dentro dessa parte de articulação junto ao governo federal aí, para estar buscando a questão das alternativas para que realmente pare de ser somente conversa e realmente comece realmente a incluir os catadores. E aí com certeza ele tem uma agenda muito cheia de norte a sul do Brasil. E aí cada um de nós dos estados aí estamos acompanhando, porque é uma figura que realmente está indo até onde estão os catadores, está indo onde que estão os problemas, né? Inclusive das vezes lá no dia 20 por aí eles já estão cortando o recurso porque não tem mais dinheiro para passagem para ele, né? Já cortou, mas aí a gente dá um jeito também e bota uns pila lá para ele poder estar acompanhando os processos, de tanto que o homem realmente está aí caminhando e fazendo as coisas, mas que das vezes a gente merece também um puxãozinho daqui, outro de lá, né, que é para realmente poder caminhar de acordo com o que os catadores querem, e ele também está disposto a fazer isso. Então, já cumprimentando a mesa aí, passo de novo a cumprimentar a companheirada, porque parece que a mesa mudou, né, eu que sou o mesmo, mas dizer aqui que os companheiros da América Latina que estão aqui na nossa direita aqui, né, mais uma vez bem-vindo aí, estão agora sim atento ao que a gente está dizendo, estão aí escutando, tem uma boa tradução, então já agradeço ali a companheira que está fazendo todo o trabalho de tradução. Espero que a gente consiga estar fazendo uma boa finalização desse painel. Então eu gostaria de começar conversando com vocês sobre uma questão da sociedade, né? E da gente pegar e olhar para essa figura, para esse ser, para a sociedade, e dizer como a sociedade é muito burra, né? Porque a sociedade ela sobrevive a partir daquilo que ela mesmo planta, né? E anos mais tarde ela vai colher. E a gente olhando para a nossa sociedade hoje, vamos pensar de que assim como o Tião estava dizendo da questão lá de pegar e jogar a responsabilidade para as crianças, nós aqui éramos as crianças de anos atrás, né? E se a gente for olhar para a nossa sociedade ela está caminhando para o fim de mundo muito rápido, né? Porque cá entre nós a burrice é tanta de que o dinheiro vale muito mais do que a natureza, a gente sabe muito bem disso, e não existe duas naturezas, não vai existir uma natureza que o dinheiro consiga comprar depois. Então muito travestido nesse nome de sociedade, e a gente se enxerga isso, está envolvido as empresas na qual a gente confia, infelizmente, porque a gente acredita quando escuta na televisão eles falando, eles são os donos da televisão, eles são os donos dos jornais, e a gente acredita neles.
Tem um camarada escritor que infelizmente está aí muito mal lá no Rio Grande do Sul, que diz: muitas vezes o que tem no jornal de verdade é simplesmente a data, né? Muitas vezes é só a data que o jornal está falando que realmente é verdade. Mas a gente está aí e acredita nisso. E a gente vai formando as nossas crianças, os nossos seres, e a gente está vendo que estamos indo para um caminho muito do errado. Então, antes da gente realmente falar da questão dos resíduos, nós temos que discutir sobre a questão da sociedade, e discutir quem somos nós, onde estamos nós, quem cada um de nós é, qual que é o papel de cada um, qual que é a função de cada um. E nesse momento, nós pegar e olhar e dizer que aqui, nessa plenária, ressalvo alguns companheiros, algumas companheiras, a maioria é aqueles que a sociedade jogou lá para a periferia, jogou para o final da cidade, jogou para as margens da sociedade, e só sobrou lixo para esses companheiros catar. E hoje, travestido de algumas discussões, quer tirar inclusive isso. Então essa é a sociedade que a gente vive, uma sociedade que educa errado, porque paga mal os professores, porque joga a sociedade contra os professores, porque realmente não coloca uma política de educação eficiente, porque realmente não inclui as pessoas numa razão sistêmica de educação que realmente inclua as pessoas. A sociedade começa errando pela educação. Depois a sociedade erra muito mais pela questão do pagamento pelo serviço das pessoas, onde ela não paga pela funcionabilidade, pelo tempo, pela importância do trabalho, ela paga pelo diploma, e mais uma vez ela erra, porque da mesma forma que ela educa errado, ela reconhece e paga por aquela meia dúzia que tem diploma, e infelizmente essa meia dúzia não é quem realmente tem o poder de mudar a sociedade. Essa sociedade é a mesma em que aquelas pessoas que são eleitas e que ganham muito dinheiro, elas são as mesmas que são responsáveis para mudar a sociedade. E aí sim a gente enxerga o tamanho da lacuna, o tamanho da diferença, o abismo que é entre realmente uma sociedade que caminha para frente e uma sociedade que caminha a muita velocidade rápida, de marcha ré, de marcha para trás. E é essa discussão que começa para a gente chegar no lixão, para chegar onde nós estamos hoje, nesse momento de debate, numa sociedade bruta, numa sociedade de pedra, que só enxerga o dinheiro, que só enxerga a vaidade, que só enxerga o preconceito, e que só enxerga quem é que tem dinheiro, e quem não é fica afastado. É nesse contexto que a gente discute sobre fechamento de lixão. E é claro que isso não é uma questão só do Brasil, não é uma questão só do Rio Grande do Sul, não é uma questão só lá de uma cidade. Isso é um contexto global, e o fechamento do lixão está articuladamente, globalmente falando. Hoje nós temos um dos principais agentes de fechamento no lixão, é o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos. O que é o agente político com grande força, com grande potencial, com um grande agente econômico, está trabalhando na questão dos fechamentos do lixão? E é isso que me preocupa, é isso que me faz cair os cabelos da cabeça, isso que me faz ficar mais velho a cada 5 minutos. Porque quem discute o fechamento do lixão, quem realmente está indo com força para cima disso, é quem produziu aquele lixo, é quem realmente fez aquilo acontecer, é quem até hoje não deu olhos e não deu nenhuma razão para que aquilo deixasse de existir. E isso sim me preocupa. Desde a África, e alguns companheiros estão aqui presentes, onde está acontecendo um processo muito acelerado, porque lá não tem política que realmente inclua os catadores. Desde a América Latina, onde vários companheiros, milhares e milhares, mais de 200 mil catadores, em alguns países, como a Nicarágua, vivem em cima do lixão. Esse é o debate que realmente nos norteia nesse momento, e é um debate global, não é um debate só de uma base, de uma cidade, de um estado, de um país. Esse é um debate global, e para tal também temos que se organizar globalmente. Falando essa introdução, de dizer, primeiro que eu me espantei muito, Tião, Iramar e Silvano, no momento quando nós estávamos discutindo a política nacional de resíduos sólidos, e que nós estávamos lá na discussão do plano, discutindo sobre prazo de fechamento de lixão e coleta seletiva com catador, eu vi as empresas muito em silêncio, eu não vi elas muito na mídia,
muito nos municípios, elas estavam em silêncio. Alguém viu as empresas atuando fortemente quando estava na parte da finalização da política nacional, quando estava na parte da discussão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Não, eles estavam em silêncio. Aquilo também me espantou, porque agora, gente, agora que a gente consegue enxergar quais são os motivos. E a questão do fechamento do lixão está fortemente ligado com a questão da privatização. É um grande negócio isso, fechar lixão, recuperar, tirar o que tem de material de lá, tirar a questão do gás, reaproveitar esse gás, depois reaproveitar todo o solo. Isso vale muito dinheiro. E ainda depois tem uma grande bonificação, que é chamado de crédito de carbono. Imagina que mina de ouro que está, e nós os pobres coitados, com a mão cheia de calo, que muitas vezes não conseguimos dizer nem a nossa profissão inteira, só eram os que estavam em cima daquela mina de ouro. Isso somos nós. E aí, companheirada, junto com a questão das privatizações, vem a questão do que a gente chama de travesti. Sabe o que é travesti? É aquele que é uma forma, ele bota uma cara diferente, uma roupa diferente e se transforma em outra coisa. Mas o ser é o mesmo, que é as PPPs, as parcerias públicos-privadas. E aí nós temos isso muito forte lá na capital, onde o Silvano passa pouca parte do seu tempo, né? Mas principalmente lá no DF, lá no governo do Distrito Federal, que quer implementar a todo custo uma parceria público-privada que envolve nada mais, nada menos do que 12 bilhões de reais. Eu não sei nem quantos zeros tem nisso aí, porque o meu máximo que eu vi foi R$1.000 e muito contente, né? Então é muita grana que está envolvida. Se nós for contar para a região aqui centro-oeste, aqui São Paulo disse que a saída para a questão do retorno financeiro e o atendimento à política nacional é o incinerador e é aumento de pedágio nas ruas. Nós nunca demoramos tanto para chegar em São Paulo, de tanto pedágio que já tem. Aí vocês imaginem esse aumento. E aí, claro, que a questão que está bem por trás disso, gente, é que dentro de toda essa questão do plano, da política nacional, ele não diz que as coisas têm que ser daquela forma. A política nacional de resíduos sólidos, ela dá uma diretriz, ela dá um apontamento. Mas se você quiser ir daqui até lá e quiser ir reto, você vai. Mas se você quiser ir para lá, depois para cá e depois para cá, e aí eu estou vendo um monte de catador aqui. Você acha que eu vou enfrentar um problema que tem mais de 60 anos de atraso? É lógico que eu vou dobrar por aqui. E aí a companheirada fica lá, às vezes, sem saber o que fazer. Então a primeira atenção é essa, né? De dizer, olha, vamos ficar atento nisso. Porque se essa política nacional, ela na parte da sua aplicação, ela tem os seus desvios, nós temos que ficar de olho qual que é o caminho que cada município vai estar seguindo. A outra questão importante, a questão de coleta seletiva, ela está dito que prioritariamente é a questão do catador. Mas só que a gente não está vendo isso nem como ultimamente os catadores, porque está sendo excluído do princípio, meio e fim. Ressalvo alguma outra cidade em que realmente tem uma parceria política, em que a gente realmente constrói junto, dizendo da força política que o movimento tem, constrói uma parceria para implementar o sistema de coleta seletiva com a participação dos catadores. Porque a maior parte das cidades está optando em fazer coleta seletiva privatizada, entregando toda a concessão do serviço, inclusive a seletiva, implantando o sistema de containerização, implantando o sistema de higienização na cidade, que trabalha junto com proibição de catadores, implantando o sistema de classificação de resíduos, aonde a empresa é que vai fazer o mesmo trabalho de coleta dos dois materiais, e inclusive implantando o sistema onde a empresa faz o tratamento e a destinação final. E aí fica muito fácil eu ter todo esse bolo na minha mão. Isso me remete a uma fala, que agora eu não recordo o nome, mas quando a gente teve aí fazendo umas aventuras pelas Europa aí, um dos governadores lá de um dos estados lá da França pegou e disse: vocês não me caem numa armadilha dessa, porque vocês entregar todo o serviço para a iniciativa privada é vocês entregar o controle de toda a sociedade.
Inclusive o governo se transforma em marionete e não consegue implementar nada, porque todo o poder econômico, realmente, quando ele é muito forte, ele manda inclusive no poder político. E isso é o que está acontecendo. E aí, indo para esse lado, a gente pega e enxerga que algumas tentativas de fechamento de lixão, a exemplo do Mato Grosso, lá em Campo Grande, lá agora na questão lá de Belém, lá em Ananindeua, em algumas outras regiões, como aqui e no próprio Rio de Janeiro, exceto a companheirada lá do Jardim Gramacho, mas outros 3 lixões que estão em processo de fechamento, não está se discutindo a questão dos catadores. Longe de discutir a questão dos catadores. A questão dos catadores está sendo abordada mais pelo governo federal, porque vocês também não abordar, nós vai para cima. E nós vai mesmo, mas só está sendo abordado pelo governo federal, mas os municípios não estão fazendo o seu papel, estão escondendo, estão deixando os catadores de lado, e quem está noticiando mais uma vez é a TV, é o jornal, e nós estamos acreditando no processo, nas mentiras que eles estão dizendo. Então está muito amarrado o fechamento de lixão com todos os temas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque praticamente para encerrar um lixão e você chegar no camarada e dizer: você quer outra profissão? Pô, eu passei 30 anos em cima do lixão, carregando bag, bambona, desviando de animal, passando, das vezes se desviando das carretas, das máquinas que vêm e passam por cima, vendo vários de mim, vários de colega de sangue do meu sangue, ser morto, ser trucidado em cima do lixão. Aí você vem com uma pergunta, se eu quero deixar de ser catador? É claro que sim, mas agora, se viesse acompanhado de dizer: meu irmão, você quer continuar sendo catador com coleta seletiva solidária, pago pelo trabalho, R$500 por tonelada que tu coletar, pago por a parte de disposição final, porque não vai mais para o aterro, porque tu vai encaminhar para a questão do ciclo produtivo, pago pela questão da logística reversa, paga pela prestação do serviço. Imagina esse bagatela de R$3.000, se nós não ia querer ser catador pro resto da nossa vida. A diferença está colocada aí, companheirada. A diferença está colocada que nós somos profissionais, só que não somos reconhecidos até agora. Então o fechamento do lixão está muito amarrado a isso. E é uma questão lógica que nós, enquanto catadores, que sobrevivemos, muitos de nós lá, outros já estão mais organizados, mas de forma que a gente se une pelo Movimento Nacional dos Catadores, nós temos que ficar com os 4 olhos bem abertos. É 2 meu e 2 do colega, porque eu tenho que confiar nos meus companheiros que são catadores. Nós temos que ter os 4 olhos abertos para olhar essa situação, para pegar. E primeiro, fechamento de lixão é planejamento antecipado. Vamos discutir primeiro sobre coleta seletiva solidária, vamos discutir sobre contratação de catadores, vamos discutir sobre a construção dos polos de triagem, não simplesmente galpãozinho ou aquela usina no qual eles chamam, não, com tecnologia, com classificação de ponta de material, que a gente consiga pegar essa garrafa PET, transformar ela em flake e depois transformar ela no produto final com controle dos catadores. Nós queremos é mais do que simplesmente deixar essa linha de pobre e miserável e passar para realmente um agente social e também um agente econômico, porque a base, toda a base da reciclagem, 90% está na mão dos catadores. E aí um comentário à parte para nós fazer, para finalizar a questão da nossa debilidade da nossa sociedade. Nós, sem investimento quase a custo zero, porque o governo fala que investe R$300 milhões nos catadores, mas quando vai abrir uma incineradora, com apoio do BNDES, que é o mesmo governo, é R$500 milhão, perde todo o sentido da palavra de investir em catadores. Então a primeira questão é dar uma atenção nisso. Como a sociedade é burra de pegar e investir por um lado, R$300 milhões que dividido entre nós catadores é pouco demais, mas ao mesmo tempo investe mais quase o dobro numa única infraestrutura, numa única entidade privada que, por o contrário da política nacional, vai dar fim ao resíduo e não mata ainda o aterro sanitário, porque ainda sobra resíduos para ir para lá. Uma outra questão do qual a gente realmente tem que olhar, tem que lutar, é dizer: esse planejamento, como disse os nossos companheiros, ele não tem que ter só a participação dos catadores como meros ouvintes, como somente
escutando os companheiros, anotando a discussão e principalmente nós se articulando de cada canto desse país, cada cidade de onde vamos estar discutindo, para realmente saber se o que nós estamos discutindo está colocado dentro do plano municipal, está colocado dentro do planejamento e fechamento do lixão. Isso é a forma, essa é a forma que realmente a gente vai começar a discutir no que simplesmente se refere a fechamento do lixão. Porque caso contrário, é mais uma vez, com o perdão da palavra, o estrupo da sua sociedade estrupando o seu mesmo ser, o seu mesmo indivíduo.